action. The time has come to believe or don't believe. Informação dos nossos irmãos que trabalham conosco, o número de participantes e ouvintes que estamos tendo nessas reuniões ou nessa transmissão da terça-feira. Esperamos que você tome esse programa como apenas uma ajuda para a sua vida, pois naturalmente vocês têm seus pastores, pregadores, vocês têm também as mensagens pregadas pelo profeta de Deus, a qual todo verdadeiro crente não se apartará, mesmo tendo os melhores pastores, apóstolos, mestres, evangelistas. De todas as maneiras, o verdadeiro cristão sempre terá em suas mãos a palavra do assim do Senhor que saiu da boca de Deus. E a vocês, nossos colaboradores, que têm orado por esse programa, têm intercedido por nós, nos sentimos muito agradecidos por você sentir esta chama de amor por nós, pelo ministério, e tem orado para que Deus possa nos dar tudo que for suficiente para nós estarmos aqui sempre na vontade de Deus, na direção de Deus, para compartilhar essas bênçãos que Deus tem provido para nós nesses últimos dias. Eu creio que é o maná da panela dourada que Deus reservou para os seus filhos nesses últimos dias. Temos procurado manter essa página no ar, Luz do Entardecer, e temos procurado colocar ali aquilo que realmente seja de edificação. Nossa página não é uma página de entretenimento, não. Não estamos colocando vídeos ou qualquer tipo de escrita para entreter o povo, segurar o povo em brincadeiras ou palavras lançadas ao ar apenas para serem ouvidas. Temos procurado manter esta página especialmente com a pregação da palavra, as mensagens pregadas pelos ministros, colaboradores, nossos amados que nos ajudam no ministério, que estão à disposição em nossa página, e aqueles que nos visitam, sempre estamos colocando à disposição do público, à disposição de todo o povo. Então essa página é dedicada inteiramente a um evangelho pleno, ao ensinamento da palavra, ainda que não temos a maestria de muitos, mas temos o desejo muito profundo de sempre contribuir para o crescimento espiritual da vida de cada crente, não importando a sua idade. Por isso nós estamos aqui para esse propósito, servir de ajuda a você que tem crido nesta mensagem. E o assunto de hoje, nós vamos basear na primeira vinda de Cristo. Porque se nós entendemos o precursor da primeira vinda e a introdução do Messias, teremos também condições de entender a segunda vinda através do precursor, e quando a segunda vinda ela é introduzida pelo próprio precursor, assim como foi a primeira vinda. Certamente, não estaremos falando de coisas profundas ou algo misterioso, mas estaremos falando de algo simples, muito simples, que está acontecendo para o povo de Deus. Hoje nós temos a Bíblia, nós podemos ler a história dos profetas, nós podemos ver toda a história de Davi como rei, como pastor, como filho de Jessé. Podemos ver a vida desses homens contadas, e isso nos traz muita alegria. Mas se vivêssemos
nos dias em que essas histórias eram feitas através dos seus verdadeiros personagens, notaríamos que seria tão simples que a maioria não se daria conta de que realmente aqueles homens estavam escrevendo uma grande parte das Escrituras. Por exemplo, quando Jacó comprou a primogenitura de seu irmão Esaú por um prato de lentilha. Era algo tão singular, apenas quem estava participando daquilo era a sua mãe, Rebeca, né? E o velho, quem estava participando daquilo ali, porque foi realmente o nascimento de Jacó e Esaú, e ele comprando a primogenitura, quem estava participando daquilo ali? Era realmente Rebeca e Isaac, já velho. Que história! Se aquilo fosse observado por pessoas naturalmente, como nós, poderíamos imaginar que não teria nada de mais. É algo simples, mas o quanto representou aquilo, quando você vê nas Escrituras, a perfeição de como essas coisas foram colocadas ali para nos ensinar hoje o que é a primogenitura e o valor que nós damos nela. Então, toda a Escritura ela é inspirada, mas quando ela foi escrita, aqueles que estavam presentes, poucos puderam ver e perceber a grandeza daqueles acontecimentos. E assim é o nascimento de Moisés, a vida peculiar no deserto como pastor, o casamento com Zípora. Ninguém imaginava que aqueles 40 anos estava escrevendo uma grande parte das Escrituras. Aquilo era o desenrolar de uma história divina que já estava escrito no livro de Deus e que Moisés e Zípora estavam desenvolvendo, e também Gerson. E tudo o que aconteceu já estava escrito, e quando ele acontece na terra, poucos são os que dão valor ou compreendem a grandeza desses acontecimentos. Então nós devemos aprender com essas lições, com esses ensinamentos, essas histórias. Devemos olhar isso como sombra para podermos ver aquilo que Deus está fazendo hoje no nosso meio de uma maneira muito simples, muito humilde, e que passa por cima de muitos por não perceber a simplicidade com que desenvolve essas coisas tão preciosas que Deus prometeu e está cumprindo. A leitura que eu escolhi está lá no Velho Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 40, versículo 3. Nós vamos ler algumas escrituras, né? Mas a primeira escritura está em Isaías 40, versículo 3 ao versículo 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que está áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isso disse. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e a meditação que vamos ter aqui, através dessas escrituras e de outras, para o enlevo espiritual, para o crescimento da vida espiritual dos meus irmãos. É o que nós temos desejado ser. Aqui nós vemos a promessa do precursor da primeira vinda. Uma delas, não é? Pois temos Malaquias 3, Malaquias 4, mas temos aqui, já no livro de Isaías, assim como temos em Isaías o Messias prometido e como ele viria, então nós temos também o precursor daquela primeira vinda, escrito também no mesmo livro de Isaías, e como esse ministério se desenrolaria. Agora, como você poderia interpretar isso?
voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Naturalmente, uma interpretação humana, inteligente, como a inteligência do homem, estaria pensando em coisas materiais, vales, montanhas, as folhas bateriam palmas e tantas coisas mais, como está escrito, não é? Então vejamos que quando isso se cumpre, vem de uma maneira muito humilde, muito simples, que não pode ser entendido pela razão e pela leitura apenas das Escrituras sem a ajuda do autor daquele que escreveu as Escrituras. Nós vemos a importância de nós compreendermos essas coisas pela revelação do Espírito Santo e como Deus faz que isso se cumpra diante dos nossos olhos de uma maneira muito simples e peculiar. Quando isto vem a acontecer e cumpre todas essas profecias, Isaías 40 e também Malaquias 3, isso vem, desenvolve todo o ministério, prepara o caminho para o Senhor, introduz o Senhor, sai de cena e as pessoas não percebem que tudo já havia acontecido. Basta lembrar que Mombrana disse que assim como foi na primeira vinda, será também na segunda vinda. Porque as pessoas estão calculando essas coisas apenas com o estudo teológico dentro da própria mensagem, dentro da Bíblia, para conhecer o cumprimento dessas coisas. E se nós formos partir para a teologia, nós vamos ter que tirar o chapéu para os fariseus e saduceus, que eram homens íntegros, estudiosos das Escrituras, e com todo o estudo, com todo o entendimento, eles não compreenderam nem a vinda de João, que era o precursor, e nem a vinda do Messias, que era o precursado. Isso deve se repetir também na segunda vinda de Cristo. Em Lucas, no capítulo 3, nós encontramos, agora não é mais a interpretação de fariseus nem de saduceus. Agora, são homens que têm o Espírito Santo para tomar aquelas escrituras de Isaías 40 e fazer com que elas sejam manifestadas, mostradas para nós, para que nós pudéssemos ter um entendimento, assim como tinha que ter homens como Lucas, no capítulo 3, para falar deste evento e mostrar minuciosamente o cumprimento, todas as promessas que foram feitas para a igreja no tempo da segunda vinda, deve também ser homens como Lucas, chamados e capacitados para tomar estas profecias e colocá-las diante de nós de uma maneira inconfundível, vindicada, para que nós possamos ter a noção do cumprimento delas. Do contrário, simplesmente nós vamos ter um grande tempo de confusão, que é o que nós estamos vendo ao redor do mundo, sobre a segunda vinda, sobre o precursor, que nós vamos entrar no estudo aqui desta noite, se o Senhor permitir, ter esse tempo para falarmos deste assunto. Então, Lucas começa dizendo assim, acerca de João, que é a promessa de Isaías 40. Veja que ele passou por cima ali da escritura de Malaquias, ele voltou lá no princípio, para tomar a roupagem do homem que cumpriria essas escrituras. E ele diz assim: e no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca da Abilinia,
sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Havia muitas pessoas que estavam na fila para interpretar, para pregar, no meio político, como também no meio religioso, como o próprio Lucas faz questão de narrar, que sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Mas a palavra veio a João no deserto, e ele era filho de Zacarias. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Então notamos que a entrada do precursor da primeira vinda foi o batismo para o arrependimento, para o perdão dos pecados. E nós notamos também que o mensageiro da segunda vinda começa trazendo para nós o batismo para o arrependimento, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2:37. Assim como começa. Então, se nós temos noção de que o primeiro é o retrato do segundo, nós podemos ter uma noção mais minuciosa, mais aperfeiçoada, mais aguçada, daquilo que está acontecendo no ministério de Malaquias 4, prometido para os últimos dias, para nós inteirarmos diante de Deus pela explanação através do Espírito e compreender o propósito de Deus que está prometido para os nossos dias. Então, o primeiro começou com o batismo. Vocês notem, ou lembrem-se, que o profeta disse que João era de quase 30 anos, como Jesus, e ele foi preparado durante toda a sua vida, desde os 9 anos de idade, quando ele foi para o deserto, ele foi treinado, preparado para introduzir o Messias. Então, toda a vida de João foi uma vida dedicada. Ele era um nazireu, ele era um homem totalmente separado para esta grande obra, assim como o precursor da segunda vinda. Tinha que ser um homem também preparado, separado, para introduzir o Messias, para apontar o dedo para o Cordeiro de Deus. Então, o primeiro foi assim, o segundo também teria que ser assim. E o profeta disse que João foi preparado toda a sua vida para ser usado apenas por 6 meses. 6. E nós notamos que o precursor da segunda vinda é o 7. João trabalhou como profeta por 6 meses, porque no sétimo, o sétimo vem a perfeição que era Cristo. Então, nós vemos que na sétima era da igreja é prometido a manifestação, então, do Filho do Homem, que é Cristo. É na sétima era da igreja que se cumpre, então, Apocalipse 10:7, que viria para revelar todos os mistérios. Quando, na sétima era, se revela Cristo, através do ministério do Filho do Homem, então ele é colocado para fora, dando assim fim à era de Laodiceia e dando introdução a um novo dia, que é o nascer do sol. Então veja que João pregou apenas 6 meses. A partir dos 6, o sétimo era o Filho do Homem, que ele havia apresentado. Já não era mais o mensageiro, agora era o próprio Filho do Homem ministrando a palavra, era Deus em carne ministrando a sua palavra. Agora, veja como Lucas descreve, narra para nós a chegada do mensageiro da primeira vinda. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Voz, veja que lá estava prometido que era uma voz que daria a conhecer o Messias, voz que clama no deserto. Por isso a Bíblia diz: nos dias da voz
do sétimo anjo. Porque assim como foi na primeira vinda, deverá ser também na segunda vinda. Aquela voz tinha um corpo para falar. Mas nós vamos ver na continuidade dessa primeira vinda, da introdução do Messias, que aquela voz não era a voz de João. Aquela era uma voz específica para introduzir o Messias. Então vamos ver aqui. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Ora, agora nós estamos vendo alguém que tem o Espírito Santo, colocando em ordem a primeira vinda, descrevendo a primeira vinda, colocando em ordem, diferente da interpretação de Anás e Caifás, que não tiveram a mínima noção de que aquilo estava se cumprindo diante de seus próprios narizes, e eles não puderam entender o propósito de Deus para aquela primeira vinda, e o povo que estava sobre a liderança de Anás e Caifás também não poderia entender, porque eles estavam debaixo de uma unção de falsos homens, ensinando, segundo a sua própria maneira de pensar, como seria a vinda do Messias, e nem se falava em precursor de sua primeira vinda. Ele esperava o Messias e Deus tinha provido um precursor da sua segunda vinda. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então, note que as pessoas que aproximavam de João, que era o profeta da primeira vinda, está narrado aqui que João classificou aquelas pessoas como víboras, como serpentes, que vinham para ser batizado por ele. Isso quer dizer que a mensagem da hora, ela não somente atrai ovelhas, predestinados, filhos de Deus, eleito de Deus, mas a mensagem da hora também atrai víboras, serpentes, que se introduzirão camufladamente para trazer o prejuízo ou para denegrir a própria mensagem do precursor, que é o que Satanás queria fazer na primeira vinda. Ele queria aceitar a mensagem de João, ele queria ser parte da mensagem de João, mas ele era raça de víbora, serpente. O Mombrano, o profeta de Deus, também sabia pregar para serpentes. Quantos que vieram a ele para adentrarem, ele tinha o discernimento. E você vê que a própria mensagem de Mombrana está recheada de visões sobre serpente, sonhos e coisas que Deus deu ao profeta. Inclusive, nós falamos sobre a mamba, ele fala sobre a cascavel, ele fala sobre outras cobras venenosas, porque lá na primeira vinda, quando João estava introduzindo o arrependimento, o batismo, essas serpentes estavam se ajuntando para fazer parte. Mas não era outra coisa a não ser para manchar o verdadeiro testemunho do profeta João. Mas eles estavam vindo. João discerniu que aqueles homens e mulheres que aparentemente estavam arrependidos e vieram para ser batizados, eles foram taxados de raça de víboras. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Em outras palavras, eles queriam se esconder atrás de um batismo para não serem condenados. E João diz: vocês estão apenas descobrindo que estão fugindo da ira que está por vir. Quem vos disse isso? Então João disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai. Então, eles queriam batizar sem arrependimento, porque eles consideravam que era descendente de Abraão.
Eles estavam dizendo, somos filho de Abraão, e como filho de Abraão, nós temos o direito de ser batizados. Então, e João disse, produzi, pois, frutos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Porque não é só ter Abraão como pai que identifica que você é semente de Abraão. A semente de Abraão produz os frutos da fé de Abraão, do testemunho de Abraão. Produz uma vida condizente com Abraão restaurado, uma fé, a revelação, aquilo que a vida de Abraão produziu no princípio com a visita do Elohim e transformou e trouxe o quê? Qual era o fruto do verdadeiro Abraão? Era uma semente eleita através da promessa de Deus, trazida pessoalmente por Deus através de um homem chamado Elohim. E agora, esses que estavam vindo na primeira vinda, com o precursor da primeira vinda, eles estavam apenas fugindo da ira, mas não estavam produzindo frutos. E João, então, repreendeu. E não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão, verdadeiros filhos. Pode sim ser convertidos, pedras, mas não víboras. Víboras não podem ser convertidas em ovelhas. Deus pode, sim, de pedras fazer corações de pedras duros, mas não víboras. Essas não tinham solução para eles, porque suas origens eram de serpentes. E essas serpentes já estavam determinadas lá no Jardim do Éden, na primeira queda. Então veja bem, e ele diz assim, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo, que faremos, pois, então? Não podemos batizar? Não podemos te acompanhar? Que faremos, pois? Que nós devemos fazer? E respondeu ele e disse-lhe, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados e disse-lhe, mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo, e nós, que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Para cada um, João tinha a resposta, a solução para as víboras, para o soldado, para os publicanos, cada um tinha a resposta certa. E estando o povo em expectação, e pensando todo de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Então veja, que com esta mensagem, com esta pregação, Mombrana pregou a mensagem, a semente da serpente, e assim por diante. Quando João estava trazendo essa verdade, mostrando para o povo, cumprindo Isaías 40, o que estava no coração do povo? No coração do povo estava pensando em seus corações se porventura seria o Cristo. Que é justamente o que nós estamos vivenciando hoje. Era, irmão Brana, o Cristo? Que era o profeta? Quem era João Batista? Ele era o Cristo ou ele era o precursor para introduzir o Cristo? Quem é Cristo, afinal de contas? Porque nós vemos que, em verdade, Elias era Cristo, Eliseu era Cristo e João Batista era Cristo. O próprio Jesus mostra para nós que ele era Elias. E o profeta diz que Elias era Cristo. Então nós vemos a confusão que o povo faz na manifestação da palavra. Porque o homem prega, ali não havia sinais, maravilhas, prodígios. Ali havia uma pregação dura, uma pregação direta, cortando o pecado pelas raízes, colocando a igreja em ordem, chamando a semente eleita,
Porque a semente eleita não está em busca de um avivamento com palavras macias, de entretenimento, de reuniões de entretenimento, de beleza, de casca. Não. Aqueles eleitos da primeira vinda, quando João trouxe a mensagem, ele trouxe uma mensagem dura e ríspida para aquele povo, porque somente a semente eleita iria discernir que ali estava a voz que clamava no deserto. Assim como também, somente a semente eleita vai reconhecer a voz do sétimo anjo. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele começar a tocar a trombeta, ou quando ele começar a soar, então o mistério de Deus seria revelado. Há uma voz, há uma manifestação de determinada maneira que a semente eleita reconhecerá como a voz de Deus. Porque lá eles pensavam se porventura seria o Cristo. Enquanto eles pensavam, eles não estavam dizendo que João era o Cristo, mas eles carregavam no coração o pensamento que João era Cristo. Leia o versículo 15 para que você tenha uma noção. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Então, na primeira vinda, nós notamos que das características do profeta João era discernir as intenções do coração. Porque as intenções do coração é discernido pela palavra. A palavra de Deus é mais afiada do que espada de dois gumes. Está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, eu creio. Ali está mostrando para nós, na primeira vinda, João podia discernir os corações, porque aqui encontramos que eles pensavam em seus corações que João era o Cristo. Mas qual foi a atitude de João? Respondeu João a todo dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem disse para João o que eles estavam pensando lá? Quem revelou para João? É porque João era a palavra manifestada para o seu dia, Hebreus 4:12. E o profeta diz que o profeta vem para manifestar a palavra para o seu dia. Por isso que na segunda vinda, nós temos que ter um profeta discernindo também os corações. Porque o profeta desta era não é outra coisa a não ser o mesmo que aconteceu na primeira vinda, que era a palavra manifestada em carne para discernir. Assim como lá era uma voz que clamava no deserto, agora é a voz do sétimo anjo. Mas esta voz que clamava no deserto usou um corpo que nasceu de Zacarias e Isabel. Mas aquela voz não era de João. Aquela voz era a voz de Deus. Vamos provar isso para vocês, que aquilo era a própria voz de Deus. Não era a voz de João. O homem era nascido de Isabel e Zacarias. Como o irmão Brana foi nascido de Charles e ela é Brana. Mas a voz que foi prometida nas Escrituras não era a voz de William Brana. Não era a voz de João Batista. Não. Era uma voz predestinada, ordenada por Deus para se cumprir quando o profeta entrasse em cena para materializar a palavra, porque a palavra fala por si mesmo. E João, como ele era um profeta, manifestando a palavra, então ele podia discernir o que estava no coração daquele povo. Ele podia discernir. E ele disse então o que estava no coração daquele povo, dizendo para eles: olha, eu não sou o que vocês estão pensando que eu sou. Eu não sou o Cristo. Não, que vocês dizem, eu não sou o Cristo. Não. Vocês já viram que eu sou a voz que clama no deserto. Se você souber quem é a voz que clama no deserto, você saberá quem sou eu. Se você souber quem é a voz do sétimo anjo, você saberá quem sou eu. Por isso o profeta pregou uma mensagem chamada A Voz do Sinal. A voz do sinal. O profeta como sinal, a manifestação da palavra. Mas havia uma voz que estava manifestada através desse sinal.
Então nós temos que ouvir a voz que estava no profeta. Então, e ele então diz o que esse profeta, o que esse Messias faria depois dele. E ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua ira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então haverá, no tempo da chegada do Messias, uma separação entre grão e palha. Porque aqui também, na primeira vinda, nós estamos vendo a separação. Essa primeira parte da palha foi destinada à destruição. Foi destinado para isso. Mas notamos que a semente eleita estava sendo vindicada, estava sendo introduzida ali através daquela voz que eles estavam ouvindo. Então, essa foi a narrativa de Lucas descrevendo aquela voz. Agora vamos pegar João falando desse mesmo evento. São João, o capítulo 1, versículo 15, diz assim, vamos ver aqui. O testemunho de João Batista. João testificou dele e clamou dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João, qual foi a mensagem de João? A mensagem de João foi para introduzir Deus em carne, o Messias. Essa foi a mensagem de João. E ele está testificando. O testemunho de João, em São João, capítulo 1, nós encontramos João testificando na introdução. Então ele disse, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o fez conhecer, pregando a unicidade. João estava trazendo a unicidade de Deus, Deus feito em carne. Assim como o mensageiro da segunda vinda também pregou a unicidade. Deus feito carne. Deus se dando a conhecer. O unigênito do Pai, disse João Batista. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem, quem és tu? Então, quem é João? A pergunta era essa. Quem é que estava perguntando quem era João? Veja quem era, de onde vinham as perguntas. Não era dos pecadores, não era dos adúlteros, não. Eles que mandaram perguntar, era uma classe especial de pessoa. Então, este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntassem, quem és tu? Não é a mesma coisa que nós estamos vendo hoje? Quem que está confundido, sem saber quem é ele, não é os sacerdotes e os levitas, que estão de igualmente, na mesma maneira, confundidos, sem saber quem é ele? Quem é João? Pergunte para João quem é João. E ele vai dar uma resposta bíblica, porque aqui foi perguntado para ele, quem és tu? Então, se nós perguntássemos para o irmão Brana, então quem és tu? Qual seria a resposta de William Brana? Sabendo que, assim como houve a primeira vinda, a introdução do Messias, no cumprimento de Isaías 40, como seria a resposta do Elias, precursor da segunda vinda? Qual seria a resposta de Elias? Quem és tu? Então, quem és tu? Foi a pergunta para João. Então, vamos ver a resposta de João. Vamos ver a resposta de João, então. Ele diz assim, quem és tu? E confessou, e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Veja, meus amados, o profeta de Deus não é Jesus. Eles, na primeira vinda,
nós notamos que a pergunta foi feita de uma maneira caprichosa pelo sacerdote, porque eles queriam saber, será que é? Porque esse homem saiu do deserto, sua palavra, sua mensagem poderosa, cortando o pecado pelas raízes, desde que ele entrou em cena em 1940 ou 33, que esse homem tem pregado, cortado o pecado pelas raízes. Na verdade, quem é este homem? Quem é este homem? Ora, se nós perguntássemos, ou nós tivéssemos não, nós temos a resposta que T.L. Osborne trouxe para nós. Ele deu a resposta de quem é o William Branham. Ele trouxe a resposta para o povo. Enquanto muitos sacerdotes hoje, pastores, ministros, levitas, cantores, não têm noção de quem é o William Branham. Não sabe qual é o seu lugar. E aqui nós vemos que esses sacerdotes estavam nessa mesma condição, preocupados, porque havia uma mensagem que parecia ser Cristo mesmo, Cristo, ungido, quer dizer ungido, e perguntaram então para ele, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Se vocês lerem perguntas e respostas do irmão Branham, vocês vão ver o irmão Branham respondendo a mesma coisa. Eu não sou ele. Eu sou apenas um enviado. Eu sou apenas um profeta. Eu sou apenas um mensageiro. Eu sou apenas um homem que estou trazendo a sua mensagem. E aqui perguntaram, eu não sou o Cristo. Então, tudo bem. O próprio profeta disse que ele não era o Cristo. Então, quem é ele? E perguntaram-lhe, então que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Veja que parece que a mensagem é para trazer mesmo uma nuvem de dúvida na cabeça de fariseus, sacerdotes, levitas, curiosos. Ao invés de colocar o joelho no chão e buscar a direção de Deus, sabedoria de Deus, Deus manda mesmo para que eles saiam mais confundidos ainda do que esclarecidos. Porque para o eleito nada tropeça, mas para o incrédulo que busca ocasião para criticar, para rejeitar, tudo é fácil para eles. Trazer esse tipo de mensagem é problema para eles. E perguntaram-lhe, então o quê? És tu Elias? Disse, não sou. És tu profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que diz de ti mesmo. Então, eles querem uma resposta, não quer? Eles querem uma resposta que agrada a eles, que é uma resposta que satisfaz a eles. Os sacerdotes só ficam felizes se a resposta for de acordo com o que eles querem. Então, quer a resposta certa? Que diz de ti mesmo? E disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Pronto, eu sou a voz do sétimo anjo. Agora, faça o que vocês quiserem do sétimo anjo. Diga o que vocês quiserem. Eu sou o cumprimento. Eu sou o cumprimento de Isaías 40. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou. Veja que ele começa com a palavra eu sou. Quem que eu sou? Aquela voz do deserto não era outra coisa a não ser o próprio Deus, o eu sou, que estava ali agora, usando um corpo, como usou o corpo de Elohim, ou veio Elohim em um corpo humano para falar com Abraão. Agora nós vemos que eu sou a voz do que clama no deserto. Quem era ele então, esta voz? De quem era esta voz? Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Eu estou na Bíblia, eu estou lá na Bíblia. Assim como o falso profeta está lá, assim como os falsos ungidos também estão, assim como os imitadores estão, o verdadeiro também está. O ministério verdadeiro também está. Sim, Senhor. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Esses fariseus, eles não largam o pé. Eles fazem perguntas, eles mandam e-mail, eles questionam, eles buscam, eles querem pegar alguma razão, eles criticam, eles colocam na internet, eles fazem tudo que pode. Isso é o tipo do fariseu moderno, não é? Porque aqui
e os que tinham sido enviados, porque naquela época não tinha internet, porque se tivesse internet, lá estava Caifás com uma caneta, um livro, para ver João pregar pela internet, só para anotar e para criticar a João. Era isso que eles queriam, encontrar algum motivo para condenar o profeta mensageiro da sua primeira vinda, porque não havia internet, então tinha que mandar enviados, mensageiros. E esses mensageiros vieram mandados pelos fariseus. O que eles queriam com João? Por que eles mesmos não vieram para escutar João? Tinham que ser enviados. Porque são homens que têm as suas custas, homens que vivem nos seus ministérios, que são enviados justamente para introduzir, para vir, para ouvir, para tirar suas próprias conclusões e levar para os seus chefes e mestres a conclusão que eles tiveram na reunião de João. É assim que eles fazem. E perguntaram e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Olha as dúvidas deles. O que eles tinham a ver com isso? João não estava vivendo do dinheiro deles, João não estava pregando na igreja deles, João estava na ribanceira do Rio Jordão, João estava sozinho, João não estava recebendo cooperação de ninguém, João estava pregando a palavra. Por que eles tinham problema se ele estava batizando ou não estava batizando? Irmãos, qualquer homem, qualquer pregador tem o direito de pregar tudo o que ele queira pregar. Ele tem o direito e não deve ser criticado, não. As pessoas têm que ter o discernimento, a classe de pastor que eles querem ouvir, a classe de profeta que eles querem ouvir. E as pessoas têm que ter o direito de assistir à igreja que eles quiserem assistir. Eles não podem ser criticados. É liberdade. Aqui nós vemos, esses fariseus estavam tendo problema, porque João estava pregando na ribanceira do rio e batizando para o arrependimento. Eles estão criticando porque nós pregamos pela internet, nós anunciamos, é o direito. Pode pregar fariseus, saduceus, herodianos, todos têm o direito de pregar. Cabe a você, meu amado ouvinte, irmão, dar um clique no seu computador e mudar de página para aquilo que lhe agrada, para aquilo que faz bem para você, sem crítica. É um direito que você tem. O que não pode é o espírito fariseu, escutando apenas para criticar, apenas para encontrar sombra. João não estava pedindo nada, ninguém estava pagando pelo programa de João, ninguém está pagando pela minha internet, eu estou pagando pela minha internet, eu estou pregando para a minha igreja aquilo que eu creio, aquilo que eu vejo nas Escrituras, é um direito meu, como tem o direito do homem em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Nordeste, Centro-Oeste, pregar o que ele quer pregar, e o povo tem o direito de ouvir. Nós somos cristãos e sabemos como ouvir ou não queremos ouvir. Você não quer? Não vai numa reunião para ouvir uma coisa que você não quer ouvir. Não liga o computador numa coisa que você não quer ver. É um direito, porque o espírito de fariseu é esse que vive jogando lascas por um lado e para outro, como nós vemos aqui. A intromissão que eles tinham acerca de João Batista. O que João Batista estava pedindo para eles? Ele estava trazendo uma mensagem de sua convicção. Até porque nenhuma pessoa até ali tinha sido levada às águas para ser batizado. João trouxe o batismo do arrependimento. Era uma doutrina nova. Era uma doutrina nova. Quem ensinou aquilo, se João não fosse profeta? Porque aonde que ele estava baseado, que as pessoas tinham que descer a água para ser batizado? Mas como ele estava introduzindo o Messias, e aquilo era um tipo da morte, sepultamento e ressurreição, e naquela ressurreição traria a vida do Messias sobre o pecador arrependido, João já estava trazendo a primeira forma de batismo, que era o batismo nas águas. Embora não podia se usar o nome, porque o nome do Senhor ainda não estava disponível para a remissão de pecados, porque o cordeiro não tinha sido ainda morto e o seu sangue não tinha sido derramado ainda. Então João estava trazendo uma doutrina que aparentemente era de confusão para o povo. Por que tu batizas tu, se tu não és o Cristo? Que batismo que eles estavam esperando? E perguntaram-lhe, disseram-lhe: por que batizas, pois,
se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Que direito que eles tinham de perguntar ou de questionar isso para João, se ele era o profeta? Ele era o profeta de Deus. Eles tinham o direito de pregar o que ele desejava pregar, anunciar a sua mensagem, e qualquer um que ouvia porque queria, aqueles vieram para ouvir João. Agora, eles não podem vir na minha reunião e querer ouvir somente o que eles querem ouvir. Eles vêm na minha reunião, como vieram na reunião de João, e na reunião de João, que João estava realizando, nós vemos aqui a narração, né? Quando João disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Você acha que eles queriam ouvir uma mensagem como esta? Não, eles não queriam. Você acha que eles tinham base nas escrituras para ver João batizar e não falarem nada? Era algo novo que estava acontecendo sob a primeira vinda e está acontecendo na segunda vinda, algo novo no ministério do profeta de Deus que o mundo não conhece, o mundo não entende. Eles vêm, eles procuram, estudam a mensagem do irmão Brana, depois joga na internet todo tipo de sombra que podem para denegrir a comissão de Deus, a voz prometida para esses últimos dias. Não foi o irmão Brana prometido, foi a voz. Essa voz se cumpriu em um homem chamado William Marion Brana. Queira você ou não, a única voz que se encaixou no ministério de Malaquias 4, versículos 5 e 6, foi num homem chamado William Brana, onde Deus pôde pegar a sua voz e colocar neste homem. Não era a voz de William Brana, era a voz de Deus. Quando eles questionaram, dizendo assim, perguntaram-lhe e disseram-lhe, por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Então não adianta pregar para vocês. Ele já está no vosso meio, vocês não conhecem, eu estou batizando com água. Mas está no vosso meio um a quem vocês não conhecem, que batizará com o Espírito Santo e fogo. Agora, qual é a resposta de João? Eu estou batizando na água para o arrependimento. E que questão? Vocês não querem escutar? Não venha me ouvir. Não ligue. Não ligue o gravador, não ligue o computador, não ligue a internet, simplesmente isso. João estava dizendo, vocês vêm me ouvir? Eu vou pregar minha convicção, aquilo que eu vejo, aquilo que eu creio, no melhor do entendimento que eu tenho das Escrituras e da mensagem do profeta. E tenho humildade para amanhã, se eu cometer algum erro, que eu tenha que justificar a minha pregação, amanhã eu quero tirar e dizer, eu errei. Eu disse algo que não é correto, porque eu sou um aluno de um profeta prometido por Deus para esses últimos dias. Então aqui nós vemos o próprio João dizendo assim, no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Essas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. Vocês notaram, então? João dando o testemunho, para quem perguntava quem era ele estava introduzindo, ele estava mostrando realmente quem ele era. Agora, ainda vamos ver aqui, em João, o capítulo 3, falando ainda de João Batista, no capítulo 3, versículo 22. Vamos ver aqui o que ele está falando aqui. Olha, outro testemunho de João Batista. Eu estou falando isso para nós entendermos a segunda vinda, porque de igual maneira a segunda vinda também é assim. Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas.
e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Ora, as próprias perguntas desses discípulos do testemunho de João acerca de Jesus, João agora responde: eu disse para vocês que eu não era o Cristo, eu sou apenas um enviado adiante dele. Vós mesmos sois testemunha de que disse: eu não sou o Cristo. E todos que lêem a mensagem do irmão Branham são testemunha que o irmão Branham nunca disse que ele era o Cristo, nunca disse que ele era Jesus, nunca ele disse. Mas eu estou cumprindo Malaquias 4, o Elias precursor da segunda vinda. Aquele que tem a esposa é o esposo. Olha João na primeira vinda, mostrando qual era a sua função: preparar uma esposa. Veja a função de João na primeira vinda, e vemos a função da segunda vinda desse precursor. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. Por isso, na primeira vinda, João cumpriu quando ele viu a vinda do esposo. Então, agora, o seu compromisso havia terminado. O esposo estava ali. O esposo é um homem casado. Ele estava mostrando o tipo. O esposo estava ali. Esse meu gozo, assim, pois, já esse meu gozo está cumprido. Qual cumprido? Que como amigo do esposo, agora eu posso ouvir a voz do esposo. Agora o meu gozo está cumprido. Agora, o que acontece depois que o casamento, depois que o esposo desce, depois que o esposo é manifestado? O que acontece? Depois que prega casamento e divórcio, união invisível da noiva, escolhendo uma noiva, o que acontece depois disso? Vamos perguntar a João: e agora? Você já está feliz, seu gozo está cumprido, o que acontece? Ele disse: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí João, ele sai de cena. Agora continua aquele a quem ele tinha apresentado, porque agora, mensagem provando sua palavra, quando ele faz o casamento entre a esposa, entre a noiva e Cristo, esse gozo no ministério de irmão Branham estava cumprido. Ele sai de cena e agora é Rebeca e Isaac vivendo sozinho. Dali para frente, Eliezer não aparece mais. Ele desaparece de cena e ali agora é ela e ele. João disse na primeira vinda: o meu gozo já está cumprido. Na segunda vinda, William Branham cumpriu esse papel como mensageiro, como aquele que ia para escolher a noiva. Quando se dá o casamento, provando sua palavra, 236 em diante, ele faz o casamento, ele mostra o que é o casamento, ele fala como acontece, aí a partir de então, ele sai de cena. Aquele que vem de cima é sobre todos. Por isso, Apocalipse 10, versículo 1, um anjo forte desce do céu. Para quê? Para introduzir agora o Filho do Homem, Cristo, em sua plenitude. Nenhum mensageiro teve a plenitude do Espírito como teve na manifestação do Filho do Homem, porque não foi para o dia de Paulo. Embora Paulo foi um profeta autêntico das Escrituras, mas ele não foi representante do Filho do Homem. Veja que em nenhum momento das Escrituras de Paulo ele fala de Filho do Homem como ele. Não. A promessa do Filho do Homem, Lucas 17:30, não foi para Paulo, mas foi para os últimos dias, quando se cumpriria no ministério de Malaquias 4, onde o Filho do Homem seria manifestado. Por isso, na primeira vinda, João disse: aquele que vem de cima é sobre todos. Então, nós não estamos mais no ministério terreno.
Nós estamos no ministério celestial. O ministério que está ministrando para a igreja hoje não é mais o ministério de um homem terreno. Não, a voz estava nesse homem, mas é a voz do sinal. Deus, então, o profeta disse que o maior sinal, ou o último sinal, antes de vir o filho prometido, foi Deus em carne, discernindo o coração de Sara. Esse sinal já aconteceu. Agora a voz do sinal continua. Por quê? Aquele que vem de cima é sobre todos. Quando João viu o acontecimento, o cumprimento, ele ouviu a voz do esposo, o seu gozo estava cumprido, ele disse, sabe por que isso? Aquele que vem de cima é sobre todo. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todo. João estava mostrando que aqui, como na primeira vinda, na segunda vinda, o anjo forte também desce. Põe um pé sobre a terra, outro sobre o mar. A partir de então, não estamos ouvindo mais a mensagem terrena, a mensagem de um homem. Nós estamos vendo agora a mensagem do próprio Deus, trabalhando na sua igreja, no seu povo. Agora nós estamos vendo o cumprimento do anjo forte. Então, um é terreno, o outro é celestial. As pessoas querem ficar com o terreno, querem ficar ao lado de João. Por isso Deus tinha que tirar João de cena, porque as pessoas queriam e admiravam a João, até mesmo buscando a sua própria cabeça depois da morte para enterrá-lo e assim por diante. Mas veja que a partir de então, quando ele desce na sua primeira vinda como filho do homem, então termina-se o homem terreno, João, e agora dá início ao homem celeste. Mombrana disse que Jesus vivia numa atmosfera celestial. Ele caminhou numa atmosfera celestial. Ele não era deste mundo. Jesus disse, eu não sou deste mundo. Isso estava mostrando que o ministério do Filho do Homem não é deste mundo, não é natural, não é para o homem comum, mas é para o eleito, para o predestinado. João estava vivenciando, vendo esse ministério quando ele foi introduzido, dizendo que ele veio do céu. Nós também vemos agora, como discípulo do profeta, nós também vimos como discípulo de João, nós também vimos e perguntamos, por que aconteceu isso? O discípulo de João perguntou, ele disse, a resposta dele disse, meu gozo já tem se cumprido, porque agora desceu um ministério do céu. Por isso Jesus disse, eu não sou da terra, eu não sou desse mundo, o meu reino não é daqui. O ministério do Filho do Homem não é o ministério terreno, não é o ministério carnal de Charles e Elebrana, era um ministério agora, era um ministério que desceu do céu, a voz que clamava no deserto, e a voz do sétimo anjo achou o seu personagem, achou o seu homem, achou o seu profeta, e essa voz então deu continuidade. Então disse João, disse assim, aquele que vem do céu é sobre todo. Sobre todos. Estou lendo João capítulo 3. E ele disse, aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Olha, aquilo que ele viu e ouviu. Quem que viu? João não viu na primeira vinda? O precursor da segunda vinda também não viu? Ele viu o anjo forte, quando veio dizer a ele a sua comissão. Ele viu a coluna de fogo por muitas vezes. Ele viu a estrela dizendo, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ele viu. E aquilo que ele viu a estrela, ele viu a coluna de fogo, e ele ouviu o que estava também na árvore, dizendo, nunca fumes, ou bebas, ou corrompa o teu corpo, porque eu tenho uma obra para ti, quando fores de maior idade. Ele estava testificando do que ele ouviu e viu. Agora, ele estava trazendo isso para nós, como trouxe também o primeiro mensageiro. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá Deus o Espírito por medida. Muito bem, graças a Deus. Todos os mensageiros falaram, mas o Filho do Homem foi Deus manifestado em carne, sem medida, para trazer toda a Bíblia caminhando aqui na terra.
Nós lemos. Agora vamos ajuntar mais um pouquinho o que cada um desses escritores falaram através de João, e vamos unindo essas peças para nós termos a ideia conclusiva do ministério que nós estamos tendo hoje. Vamos voltar em Marcos. Em Marcos, o capítulo 1 de Marcos. Marcos, capítulo 1. Nós vamos ver aqui no versículo... Marcos, deixa-me ver aqui, Marcos 1, versículo 1. Veja aqui. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Olha, veja aqui que o escritor Marcos está pegando uma escritura dizendo que a vinda desse precursor era o princípio do evangelho de Jesus Cristo. Não era o evangelho de João, não era o evangelho do irmão Brana, é o princípio do evangelho de Jesus Cristo. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Vocês notaram que não é o evangelho de João, é o evangelho de Jesus Cristo, princípio do evangelho de Jesus Cristo. E ele cita aqui, ó, eis que eu envio o meu anjo ante a sua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Eu estava procurando aqui, meus amados, veja, a escritura citando Isaías, sendo que textualmente essa escritura está em Malaquias capítulo 3. Mas, no entanto, está escrito aqui, ó, porque ele sabe, todas as escrituras estão em harmonia. A voz do que clama no deserto é a mesma anjo de Malaquias 3 que daria cumprimento àquela voz, porque uma voz tem que ter um corpo para falar, tem que ter alguém para usar. A voz do sétimo anjo tem que ter um anjo terreno para anunciar aquela voz. E ele disse, olha, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Veja que o próprio escritor Lucas emendou as duas escrituras, de Isaías 40 e Malaquias 3, citando tudo como a palavra de Deus para o seu devido cumprimento. Ele sabia que isto Malaquias 3 estava se referindo a Isaías capítulo 40. E veja o que ele disse aqui. Apareceu João batizando no deserto, começando pelo batismo, e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Agora eu quero que você note uma coisa interessante aqui, ó. Muito interessante, me chamou bastante atenção, e eu creio que você que é leitor da Bíblia também poderá sentir bem com isso aqui. Veja, quando ele começou trazendo o batismo do arrependimento, veja o que aconteceu. E toda a província da Judéia e o de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Todos. Veja, mas quando irmão Brana vem e fala do ministério de João, ele disse que o ministério de João, somente um grupinho pôde estar apegado ao ministério de João. Ele cita até o número de pessoas, eu não vou citar para não errar, de memória, mas o profeta cita até o número de pessoas que creram no ministério de João. Sendo que aqui, quando ele estava pregando o batismo do arrependimento, a Bíblia disse, olha, a Bíblia diz, toda a província da Judéia e o de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando seus pecados. Cadê esse povo? Cadê todo o povo que foi batizado nessa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo? Onde estão eles hoje? Assim como foi na primeira vinda, eles vinham para ser batizados, mas à medida que o ministério de João
foi chegando a um grau de entrosamento, um grau de vulcanização entre ele e o próprio Messias, as pessoas que eram batizados não podiam compreender, a ponto que, no final do ministério de João, diz o profeta, apenas um pequeno grupo pôde crer realmente no que João tinha pregado. E realmente, poucos, e podemos dizer isso, esses poucos que creram na mensagem de João Batista, nós encontramos eles sustentando a fé, sustentando o testemunho de João, sustentando aquela verdade, ao longo de alguns anos, pregando o que João pregava, o arrependimento, e tudo que João pregava. Sabe onde é que nós encontramos aquele grupo de pessoas? Em 1 Coríntios, ou melhor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós encontramos onde Apolo estava ali, e a Bíblia diz que era um discípulo de João, que tinha sobrado. Cadê os demais? Aonde estão os demais que tinham vindo ser batizados por João, da província do Jordão e toda Jerusalém? Aonde estava? Quantos passaram ali? Quantos passaram? Além daqueles 2 que vieram estar com Jesus. Mas vamos pensar aqui um pouquinho. Paulo encontrou, o profeta encontrou aquele grupo de irmãos em Atos capítulo 19 e perguntou: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Eles eram firmes no que João havia ensinado, não tinha tido contato ainda com o ministério de Jesus, não conhecia o ministério de Jesus, já tinha passado, Pedro já tinha sido levantado, os apóstolos, tudo, eles eram um grupo ali separado, mas quando o profeta Paulo chegou e pregou para eles aquela verdade, eles creram, foram batizados em nome de Jesus, não tiveram dúvida, porque eles eram verdadeiros seguidores de João Batista, e os verdadeiros seguidores de William Branham, da palavra, da mensagem de William Branham, eles não têm dúvida, eles não vão ficar à parte, fora, eles vão, nem que seja um grupo pequeno, eles vão se dar conta, eles vão estar ali, porque eles são ensinados a permanecerem naquilo que o profeta tem dito, e eles persistirão, irão adiante. E João andava vestido de pelo de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Vocês entenderam? Olha, como as Escrituras se harmonizam, como o próprio Espírito Santo harmonizam as Escrituras. Onde está o grupo de João, que tinha sido batizado ali, que não apareceram mais? Aonde está todos que Mombrana batizou através de sua mensagem ao redor do mundo? Quantos vão sobrar de todos esses? Vamos olhar um pouquinho ainda aqui em Mateus, quando ele fala também deste acontecimento. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Já estava ali, anunciando que ele estava ali. Ele não dizia assim, é ele ali, mas está anunciando o quê? O reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, qual era a promessa de João? Preparar o caminho de quem? Do Senhor. Do Senhor, endireitando suas veredas. Por isso, quem veio pregando essa mensagem desde 33, pregando essa mensagem, preparando o caminho do Senhor. Mas chegou o dia que o Senhor veio. O mesmo Senhor descerá do céu. Quando o Senhor desceu do céu com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, ele desceu com tudo isso. E o profeta diz que acontece na sua vinda essas 3 coisas. Quando isso desceu, é porque o caminho já estava preparado para o Senhor. O caminho já estava plenado pelo Senhor, porque assim aconteceu na primeira vinda, terá que acontecer também na segunda vinda. Preparai o caminho do Senhor. Quando João entrou em cena, entendeu as Escrituras, que ele era Isaías 40, ele era Malaquias 3, ele disse: o reino de Deus tem que estar em algum lugar, porque eu só posso estar aqui, porque eu sou o cumprimento dessa promessa, que eu daria introdução
ao Messias. Então, naturalmente, o reino de Deus já está entre vós, como disse João. E esse João tinha o seu vestido de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão. Vocês acham que ir lá em Jerusalém e batizar no rio Jordão é mais importante do que batizar no rio Guaíra ou no rio, ou no riozinho aqui próximo aqui, ou no qualquer rio aqui, não é? Ou no rio essa foz aqui, batizar no rio da Foz ali, que tem as cataratas, né? Rio Iguaçu, e assim por diante? Não. Aqui quando João batizava, era o profeta de Deus, batizando no próprio rio Jordão, aonde Cristo iria ser batizado. Mas cadê essa turma depois? Por que Jesus foi sozinho, só com 12 para o Calvário? 11 e um traidor. Por que foi só 120 para o aposento alto? Agora vamos ver. É importante ser batizado? É importante ser batizado. Mas mais importante é você concluir. Porque assim como João começou com o batismo de arrependimento, terminou com a introdução de Cristo. Ele disse, não, eu não sou ele, mas ele já está no vosso meio. Ele estava introduzindo o Cristo, começou com o batismo, terminou o ministério de João, quando ele introduziu o Cristo. O irmão Branham começou com o batismo, terminou seu ministério terreno, quando ele disse, aí está ele. Olha ele ali na nuvem, olhos, boca, nariz, ali está ele, descendo no monte pôr do sol. Terminou ali, introduzindo quem? Ele, Cristo. João também terminou seu ministério terreno, dizendo, agora é necessário que eu diminua e que ele cresça. O irmão Branham, então, quando viu a descida do anjo forte, eu vou ler isso aqui para vocês, quando viu a descida do anjo forte, então ele sabia que era necessário que ele então diminuísse e que ele crescesse. Foi o que aconteceu na primeira vinda, começando com o batismo, terminando com a introdução de Cristo. Na segunda vinda, começou com o batismo, terminando com a introdução dele, Cristo. O mesmo Senhor descerá do céu. Lembrando quem era aquele anjo forte, com arco-íris sobre a sua cabeça? Mensagem, o sétimo selo, mensagem com a alteração sobre a montanha. Senhores, é esse o tempo? Era Cristo, diz o profeta. Ele introduziu Cristo. Ele estava ali com o livro na mão. Então vamos mais um pouquinho aqui. Ele diz assim, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e era um batizado no rio Jordão. Fez até questão de dizer que era batizado no Jordão. E alguns acham que porque vai no Jordão e é batizado, tem alguma diferença, sabendo que o que faz a diferença é o nome do Senhor Jesus, mediante o arrependimento, aceitá-lo como sacrifício e ser batizado em qualquer água barrenta que for encontrado pela frente, como eunuco. Ele não procurou as águas do Jordão. Paulo não procurou, sendo ele um judeu, um que conhecia a Palestina. Não se vê falar que Paulo disse, olha, eu quero ser batizado, mas lá onde meu Cristo foi batizado, indo ao Jordão. Não se vê falar aonde Pedro recorreu e batizou as pessoas naquele dia, quando batizou 3 mil almas. Por que Pedro não disse, olha irmãos, o melhor lugar para nós batizarmos, vamos todos para o Jordão, vamos fazer uma caminhada? Não, nada disso. A revelação das Escrituras não está baseada em interpretações humanas, não, em pensamentos humanos. Aqui diz que todos foram batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, vinha junto, confessando seus pecados, mas quem que vinha junto? As cobras. E algumas pessoas estão deixando essas cobras viverem, ao invés de descer o pau, matá-los, destruí-los na cabeça e bater, como João fez, quando viu essas coisas misturadas com aqueles que
mostrava-se arrependimento, e João percebeu. Ele não deixou que essas cobras viessem fazer parte do seu rebanho, não. O que ele disse? E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ora, como é que podia discernir na multidão que vinha batizado? Mas um profeta discerne, porque o que discerne o povo é a pregação de um profeta. Então ele, como profeta, ele sabia quem era cobra, enquanto muitos hoje podem dormir com cobra, comer com cobra, passear com cobra e não sabe com quem estão andando. Mas aqui, o profeta João sabia discernir quem era víboras, quem era cobra, embora todos vestiam como judeus, comiam como judeus, andavam como judeus, foram ao rio como judeus, eram todos iguais. Mas João sabia discernir, porque ele era a palavra de Deus encarnada para o seu dia, que daria introdução ao Filho de Deus, ao Emanuel, daria a introdução ao Filho do Homem, Deus em carne, mais uma vez. Ele sabia o que era. Então ele não tinha dó. Ele pregava a palavra e ele sabia que essas víboras viria, como tem vindo nos últimos dias. É mensagem para lá, mensagem para cá, tabernáculo, isso é coisa, está cheio por todo lado. Mas olha que no ministério de João tinha cobra também, viu? E vocês vejam o que vocês ouvem, o que vocês leem, o que vocês estão ouvindo, e veja se isso está de acordo com a palavra de Malaquias 4, na revelação do Espírito Santo, ouvindo a voz que vos introduz a presença do sobrenatural, a presença do Filho do Homem. É isso que nós estamos pregando. E João, quando viu isso, diz: produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Porque, é claro, pessoa língua solta, falador, trapaceiro, mentiroso, todo esse tipo de coisa, querem se batizar e diz que são membros da mensagem. Fala de pastor, fala de profeta, testa o profeta, rebate o profeta publicamente, faz tudo isso, e aí ele diz que é seguidor de João. Essas víboras também eram seguidoras, queriam ser batizados, sim, mas João cortou a cabeça deles ali, através da sua mensagem. E essa mensagem do profeta não dá lugar à víbora pregar, não dá lugar à serpente fazer qualquer coisa, porque ela vai cortar a cabeça, porque o discernimento que estava no profeta estará também na noiva, estará na igreja noiva, estará na palavra do dia, na mensagem da hora, para discernir tudo aquilo que nos rodeia. E não presumai de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, mas para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, a limpará a sua eira. No dia do Filho do Homem é que vai limpar a eira, porque ele tem a pá, a palavra, desceu no monte pôr do sol e se pôs na mão de um homem. E a voz disse: não é, essa é a espada do rei, não de um rei, a espada do rei. Quando o Filho do Homem se manifesta com a pá, não é para outra coisa. Sabe para que esta pá? Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira. O que é limpar? Porque quando se manifesta o Filho do Homem, essa lavoura estava suja, introduzida de todo tipo de ismo, fanatismo, emocionismo, todo tipo de coisa. Mas quando a espada cai ali, a pá, o poder de Deus na mão de um homem, é para quê? É para limpar a eira. Isso quer dizer que até ali, na manifestação do Filho do Homem, veio tudo isso. Todo tipo de coisa se reuniu. Mas quando desce a pá, na mão ali, a espada, o poder, o objetivo da manifestação do Filho do Homem é limpar. O que é a eira? A lavoura, o povo, trazer limpeza, separar o povo, limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo. O Filho do Homem é manifestado para tirar, para separar,
para trazer para o celeiro o trigo verdadeiro, que o trigo verdadeiro só pode ser colhido pelo Filho do Homem, porque enquanto estavam crescendo juntos, o próprio Jesus disse: não arrancais, porque vocês poderão arrancar o trigo, mas o Filho do Homem, quando ele desceu com o livro na mão, ele vai arrancar, tirar o trigo, porque ele vai exatamente com os nomes que estão no livro, com o nome no livro, ele não erra um, ele chama Maria, o João, o José, o Pedro, ele chama o Elias, ele vai chamando, ele não vai arrancar nenhum joio, ele não vai arrancar nenhuma erva daninha, ele não vai trazer nenhum prejuízo para o trigo, porque quando ele desce, ele já desce com os nomes, para chamar individualmente cada um. Ele não está chamando igrejas, ele não está chamando grupos, ele não está chamando reunião de pastores, ele não está chamando reunião de ministros, ele está chamando o seu grão, o seu trigo, um a um, aonde ele está. Ele desceu para te chamar individualmente. Não é tempo de multidão, é tempo de poucos, é tempo de humildes, é tempo de simples, é tempo de uma igreja pequena, de um povo pequeno, de um povo peculiar e simples. Nada mais do que isto, porque essa é a promessa de João na sua primeira vinda, do que faria o Messias, o Filho do Homem, e é a promessa também na segunda vinda. O que ele vai fazer? A palha, o grão não herda com a palha. Olha os títulos da mensagem desse João da segunda vinda, desse Elias, desse precursor da segunda vinda. A palavra de Deus é a semente original. Olha o título das mensagens: tempo de colheita. É o que eles têm feito para nós. O que ele está fazendo? A mesma coisa que fez quando, na primeira vinda, ele se identificou como precursor. Em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Amém. Essa é a promessa de Deus. Isso é o que Deus prometeu para nós nesses últimos dias. Sabe o que nós precisamos fazer? O que Lucas fez: ler o Velho Testamento para se dar conta do que está acontecendo ali. É ler o que Mateus leu, é ler o que João leu. Todos os escritores, os evangelhos do Novo Testamento falaram, cada um colocando a sua maneira de ver, baseado no Velho Testamento, e enquadra perfeitamente. Por que não enquadra hoje? Não são homens como João, não são homens como Marcos, não são homens como Mateus, não são homens como Lucas, não são, porque senão teria que encaixar. Eles iam ler as promessas de Deus para o nosso tempo. Veja, mensagem profética chamada: senhores, é esse o sinal do fim? Ou é este, Senhor, é este o tempo? Ou o sinal do fim? Disse, nessa mensagem, o profeta de Deus diz assim, na sua oração ele diz assim: Pai Celestial, algum tempo atrás preguei acerca do tema, presumindo, e presumir é aventurar sem autoridade. Senhor, talvez nesta noite tenha tomado sobre mim interpretar algo às pessoas sem ter uma visão disso. Portanto, Senhor, inspeciona-me naqueles pontos onde devo ser inspecionado. Senhor, feche minha boca. Tu fechaste a boca do leão na cova com Daniel, para que não fizesse dano. Senhor, peço que se eu tentar interpretar algo de modo errado, tu ainda tens o poder de fechar a minha boca. Porém, se for verdade, então, Senhor, abençoe isto e o exponha. Tu conheces as condições e o que se aproxima. Esse é o porquê eu venho, mesmo nesse momento final, ao púlpito, para tratar de interpretar essas coisas. Rogo que tu nos ajude. Abençoe essa pequena igreja, esse grupo que veio aqui sobre esse teto, que permanece aqui conosco na cidade, vindo de muitos estados. Quando cai a sombra da tarde, estamos tão contentes de ter um lugar para vir. Quando o mundo está tão confundido e não sabe onde está parado, estamos contentes de ser o nome do Senhor, uma torre poderosa, e os justos correm para ela e estão a salvo. Não tanto palavras, mas uma revelação. Assim oramos, Pai, enquanto a luz do entardecer vem ao pôr do sol,
e cremos que esse é o tempo que estamos vivendo, no pôr do sol. E nós solenemente te agradecemos, Senhor, de todo o nosso coração, pelas coisas que tu tens feito por nós. E, Senhor, através da era, eu te dou graça por permitires as visões que tu tens dado, cada uma delas perfeitamente, e cada interpretação de sonho tem sido exatamente desta forma. Assim sabemos que só poderia ser tu, Senhor, porque nós somos mortais, todos nascemos em pecado, e não há coisa sã em nós. Porém, pensar que tu podes tomar tal coisa como um ser humano e levá-lo por meio da água da palavra e pelo sangue de Cristo, e estender essa mão de tal modo que uma pessoa não use seu próprio pensamento, mas permita que a mente de Cristo, que sabe todas as coisas, venha e fale e use um tabernáculo. Veja que não é o homem, é o tabernáculo, é a voz que está nesse tabernáculo. Obrigado, Pai. Agora louvamos teu santo nome. Abençoa-nos, abençoando-nos nesse grupinho, nesta noite em teu nome. Abençoamos ao pastor, o irmão Névio, nobre servo de Deus. Abençoamos aos diáconos e aos administradores e a cada membro do corpo de Cristo, aqui e ao redor do mundo, no nome do Senhor. Agora presta atenção nisso aqui. Enquanto vemos essa escura, sombria, horrível sombra caindo através da face da cristandade, Laodiceia, não é verdade? Sabemos que o tempo se aproxima, haverá um rapto, a igreja será arrebatada. Senhor, permita-nos continuar marchando, olhando para o autor e consumador, Cristo. Conceda ao Senhor. E enquanto nos movemos para diante, no nome do Senhor Jesus, para empreender essas coisas que têm sido postas sobre nossos corações, rogamos que tu estejas conosco e nos ajude. E disso obtenhas glória, Senhor, porque nos aproximamos de ti com tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Presta atenção nisso aqui agora, irmão. Agora, se você tiver um lápis e um papel, gostaria que anotasse algumas coisas ou qualquer coisa que desejar. Somente o tenha preparado. Então, na gravação também. Você quiser apontar as escrituras em qualquer momento, pois creio que a escritura é o que conta. Agora, queremos ler um texto esta noite, ou ter uma leitura da escritura no livro da revelação de Jesus Cristo, Apocalipse. Eu creio que esta é a revelação de Jesus Cristo, segundo está escrito no livro. Qualquer outra revelação que for contrária a esta revelação estará incorreta. Creio que essa citação deveria ser repetida. Qualquer revelação que não concordar com esta revelação e não trouxer esta revelação à luz é uma revelação errada. Tem que ser escriturística. Agora, no 10º capítulo do livro da revelação de Jesus Cristo, desejo ler os primeiros versículos, os primeiros 7 versículos, de 1 a 7. Atente bem e ore por mim. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e seu rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando bramou o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Eu vi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não os escrevas. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Apocalipse 10, 1 ao 7. E meu tema, se posso chamá-lo assim, esta noite é este o sinal do fim, Senhor? Então, esse é o verdadeiro tema. É este o sinal do fim? Não vou continuar, mas eu quero que você lembre que o profeta usou a profecia
senhores, é esse o tempo? Apocalipse 10, 1 ao 7. Aqui ele narra em profecia o que vai acontecer. Depois de 63, ele narra aquilo que aconteceu. Qual a atração sobre a montanha, os ungidos dos últimos dias, senhores, queremos ver Jesus, eis quem está aqui o maior do que Salomão, quem é esse Melquisedeque, e tantas outras mensagens. Ele diz, para terminar, já estou terminando, todos sabemos que estamos vivendo em um tempo glorioso para a igreja, porém um tempo horrível para o incrédulo. Estamos vivendo num dos tempos mais perigosos de todos, de tudo que alguma vez foi desde que o mundo começou. Nenhum profeta, nenhum apóstolo, nunca, em tempo algum, jamais viveu em tal tempo como nós vivemos agora. Este é o fim. Está escrito nos céus, está escrito a face da terra, sobre a face da terra. Está escrito em cada jornal. Este é o fim. Se você puder ler a Escritura, os profetas viveram no tempo quando a escrita estava na parede para uma nação. Porém, estamos vivendo quando a escrita está na parede para o tempo. Todas as nações, a terra, tudo, o tempo está no fim. Assim sendo, devemos esquadrinhar as Escrituras para encontrar a hora em que estamos vivendo. Sempre um verdadeiro profeta de Deus irá às Escrituras. Portanto, ele está seguro que vai ser desse modo. Então, examine-se. Olha esse livro de profecia. Veja se o que nós estamos pregando é a verdade ou não é verdade, concernente à segunda vinda. Não vou ler o livro das eras, que nosso tempo não nos permite. Mas quem sabe o Senhor permitindo, numa próxima oportunidade. Nós vamos, nesse instante, agradecendo por todos que participaram conosco. Vamos pedir que nos apresente a lista de nossos ouvintes, né? Para que possamos lembrar a vocês dos nossos compromissos e lembrar também o compromisso que vocês têm, para comigo, né? De orar por mim, pedindo que Deus possa nos ajudar. Não sei até quanto tempo resta para mim. Como vocês ouviram, domingo eu já estou numa nova fase da minha vida, já vencendo alguns obstáculos, e não sei quanto tempo ainda resta. Estou aqui pela graça de Deus. Uma coisa é certa, o dia que eu sair de cena, seja por qualquer motivo, eu quero ter a certeza que eu vos tenho dito a plena verdade, tenho lutado para dizer a vocês toda a verdade. Sou um homem como qualquer outro, mas eu amo a palavra de Deus e tenho procurado dizer a vocês tudo que a palavra tem dito e visto. E agora, como disse João, o que ouviu e viu, eu estou dizendo do que ouvi e vi na mensagem do profeta, o que ele prometeu para esses últimos dias. Então, aqui temos o irmão Claudemir, de Assis Chateaubriand, irmão Edson, irmã Sueli, Assis Chateaubriand, irmão Joel e irmã Edileuza, Campo Largo, irmão Guedes e família em Cascavel, irmão Luiz Dias e família em Cascavel, irmã Gleci e família em Colombo, irmã Margarida em Curitiba, irmã Marília, Curitiba, irmã Sandra, irmã Christian em Curitiba, irmã Viviane em Curitiba, irmão André, irmão Derli e irmã Lourdes em Enéas Marques, irmã Guiomar e irmã Maria em Guaíra, irmã Lindalva em Guaíra, irmão José e família em Jataizinho, irmão Marcos e família em Jataizinho, irmão Arivaldo, Ouro Verde do Oeste, irmã Deise Castilho em Pinhais, irmã Sueli Maia em Pinhais, irmão César e família em São José dos Pinhais, irmã Eliezer e Deise em São José dos Pinhais, irmão Franciele, Bruno, Emanuele em São José dos Pinhais, irmão Josué e família em São José dos Pinhais, irmão Misael e família em São José dos Pinhais, irmão Pedro e Inês em São José dos Pinhais, irmã Ruth Maia em São José dos Pinhais, irmão Hélio em Serra Morena, Paraná, né? Irmã Ruth e irmã Graça em Toledo, irmão Sandro e família em Vera Cruz do Oeste, irmão Gentil Guilherme em Caieiras, irmão Rubens e família em Campinas, irmã Aparecida e irmã Zilda em Cosmópolis, irmão João e irmã Otília em Ferraz de Vasconcelos, irmão Enes e família em Mogi das Cruzes,
irmão Josias e família, irmão Aquiles também em São Paulo, irmão Abraão e família, ou melhor, irmão Abraão e família em Gravataí, né? Irmã Rosane em Novo Hamburgo, irmão Jonas, irmão Raquel, irmã Luísa e Querina em Passo Fundo, irmã Ellen, São Leopoldo, irmã Margarete, a irmã Sabrine, São Leopoldo, irmão João Gomes, em Camboriú, irmão Rosmarie e Ellen, em Criciúma, irmão Hélio e família, em Florianópolis, irmão Luiz e família, em Itajaí, irmão Antônio Barabas, em Turvo, irmã Derzina, Gabriela e Tereza, em Belo Horizonte, irmão Gilson Menezes, em Cristina, irmã Elizabeth e irmão Carlos, em Igarapé, irmã Ana Rosa e família, em Rio Manso, irmã Helenice e irmãs, em Sabará, irmão Elifas e Mônica, em Macaé, irmão Silvio Mendes e família, em Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, ou não, está em Brasília, está passeando ali a trabalho em irmão Silvio Mendes em Brasília. Eu creio que a irmã está nos ouvindo lá em Foz do Iguaçu. Irmão Aureni, irmão Norberto em Parnaíba, irmã Emily Araújo em Montevidéu, no Uruguai, irmão Marcos e família, irmão Marcos Maia e família, e a irmã Érica em Belo Horizonte. Deus abençoe todos vocês. Amanhã estaremos aqui, se o Senhor nos permitir, quarta-feira, reunião especial com a igreja. Convidamos a todos a estarem conosco nessa transmissão, e o nosso site está à disposição, irmãos, com pregações, minha, do irmão Joglaí, outros pastores ali, nós distribuímos para que você possa nos assistir, nos acompanhar, nos escrever se desejar, que nós queremos ter a participação de todos vocês. Deus vos abençoe, tenha uma boa noite, nosso abraço fraternal, em nome do Senhor Jesus Cristo.